como vão? Tudo bem? Bom, eu sou Tatiana Pitas, advogada. José Pitas, aposentado em setembro do ano passado e advogado. Aposentado de quê? Como desembargador. Hoje é dia 30 de março de 2020 e num vídeo passado nós viemos e falamos sobre as demissões agora em época de pandemia, na época do coronavírus, da legalidade delas. E a gente deixou para falar sobre as consequências dessas demissões, tanto a demissão em massa quanto a demissão individual, neste vídeo. Então, vamos lá. O que está se falando muito agora nessa época de pandemia de coronavírus? Que o empregador poderia usar, né, de 2 artigos, um ou outro, para não pagar algumas verbas rescisórias. E eu queria esclarecer, sem juridiquês, vou tentar falar o mais simples possível para que todo mundo consiga alcançar o nosso entendimento. Então, o que está acontecendo? Né? Algumas pessoas chegaram a nós e disseram, olha, eu fui mandada embora, não me pagaram nem o aviso prévio, também me pagaram metade da multa. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo por quê? Porque os empresários estão entendendo que nós estamos passando por um motivo, né, por um estado de calamidade pública. E, na verdade, tem até o decreto, né, 6 de 2020, que agora é de 20 de março, e que decretou realmente o estado de calamidade pública. E aí, por conta deles entenderem que existe uma força maior, eles pagam algumas verbas pela metade. Mas tá certo, tá errado? Então, vamos entender como que funciona. Agora, nessa época de pandemia, a gente pode entender que o empregador pode demitir o empregado por motivo de força maior, ou nós podemos entender que ele pode demitir o empregado por facto príncipes. Ai, Tatiana, o que é um, o que é outro? Vou explicar, fiquem calmos. O motivo de força maior é quando existe a extinção da empresa. Então, existe um fato que o empresário não consegue prever e por conta desse fato que ele não deu causa, ele precisa extinguir a empresa dele. Ou seja, a empresa vai morrer. Se isso acontecer, o que ele tem que pagar para os funcionários dele, tá? Ele vai ter que pagar, gente, as verbas rescisórias tradicionais. Então, lá, saldo de salário tem que pagar, férias vencidas tem que pagar, férias proporcionais tem que pagar, 13º proporcional tem que pagar, sei lá, algumas horas extras que ficaram para trás, né, que não foram compensadas, tem que pagar. Mas, se ele extinguiu a empresa, né, e por conta desse estado de calamidade, o que vai acontecer? Ele não precisa pagar os 40% da multa do FGTS, e sim 20%. E, na minha opinião, ele também não precisaria pagar os 30 dias de indenização do aviso prévio, e sim só os 15 dias, se for um empregado que tem 1 ano, que tem aqueles que vão adquirindo mais 3 dias a cada ano, tá? Mas só para simplificar. Isso se a empresa foi extinta, tá? Então, ele vai encaixar o que aconteceu com a empresa dele nesse estado de calamidade, extinguiu motivo de força maior, tá bom? Bom, agora, quando que a gente vai aplicar o facto príncipe? Tá? A gente vai aplicar o facto príncipe quando a empresa foi paralisada de forma temporária ou definitiva, tá bom? Por o quê? Por um ato de autoridade. Ah, mas qual autoridade? Pode ser o município, o estado ou a federação, tá? Ou pode ser uma lei também, que determinou o fechamento da empresa. E que vai fazer com esse fechamento impossibilitar a continuação da atividade dessa empresa. Porque o que acontece? Às vezes fecha a empresa, mas ela consegue continuar trabalhando, né?
de outras formas, mas tem, por exemplo, comércio, shopping. O shopping, ele não consegue, ele precisa dos vendedores, das pessoas que vão até a loja, ele não consegue funcionar de outro jeito, tá bom? Geralmente as empresas, né, que tem shopping, ela já tem uma equipe de e-commerce, então essa equipe do shopping não vai eles não vão usar ela no e-commerce deles, então vai impossibilitar a atividade daquela empresa, tá, dentro do shopping. E aí, qual que é a consequência, né, se for o facto príncipe? O empregador, né, no caso, como é uma paralisação temporária e esses decretos que estão vindo são temporários, vamos falar deles. O empregador pode demitir, porque afinal de contas ele não vai aguentar ficar 2, 3 meses, bar, restaurante, né? A gente tem vários exemplos aí, pizzaria, que eles não vão conseguir continuar com a atividade e eles podem demitir o funcionário deles. Ah, o que tem que pagar? Vamos lá. Saldo de salário tem que pagar, férias tem que pagar, proporcionais. Se tiver férias vencidas, tem que pagar. Se tiver hora extra que não foi compensada, tem que pagar. Se tiver uma outra verba que ainda não foi paga, tem que pagar. E o 13º proporcional tem que pagar. Que eu entendo que a empresa não precisa pagar porque ela se encaixou dentro do facto príncipe. Ela não precisa pagar nem a indenização do aviso prévio e nem a indenização, que é a multa de 40% do fundo de garantia. Isso ela não precisa pagar. E vão me perguntar, qual que é a sua opinião, né? Aplica força maior ou aplica o facto príncipe? Eu penso que o que está acontecendo agora não vai encaixar muito na questão de força maior, né? Porque as pessoas já vêm demitindo e elas já vêm demitindo esses funcionários antes das atividades da empresa encerrarem, tá? É o que a gente estava comentando. Eu falo que a empresa está em coma, né? Tá lá tentando sobreviver, mas ela ainda não está fechada, ela ainda não faleceu. Então, por estar num estado de coma, não vai caber encaixar essa pandemia e essa extinção do contrato de trabalho na força maior. Eu entendo que é o facto príncipe. Por quê? Porque o próprio artigo fala que é uma paralisação temporária, né? Advinda por ato de autoridade. E daí, o que tá todo mundo falando? Que eu tô louca, que não é o caso de facto príncipe. Por quê? Né? Porque eles entendem que, como esse ato foi uma medida obrigatória, ou seja, tanto o município quanto o estado, enfim, quanto a federação, eles estão se baseando em regulamentos da OMS, né, orientações, não sei bem qual seria o nome, orientações da OMS, eles não estão agindo por uma faculdade deles, tá? Mas eles estão agindo porque existe uma medida obrigatória de saúde nacional. E isso seria excludente, e os juízes que eu ouvi falar que eu ouvi falando sobre o assunto estão se baseando nisso, isso seria excludente para não encaixar no facto príncipe, ou seja, a empresa teria que pagar todas as verbas rescisórias. Eu entendo com o máximo respeito a todos, né, os juristas, doutrinadores, colegas que entendem que não cabe o facto príncipe, que existe uma análise equivocada. Porque se todo mundo for lá no artigo 486 da CLT, o artigo 486 não abre esse requisito se a medida tem que ser obrigatória ou se a medida tem que ser discricionária. Isso é um entendimento que veio com o passar do tempo, né? Então, aonde a lei não fala, não cabe a gente interpretar, tá? Esse é o meu entendimento, eu queria saber de Dr. Pitas.
Se o senhor entende que a força maior, se o senhor entende que é facto príncipe, se o senhor entende que é o governo que tem que pagar, governo entre aspas aqui, tá, gente? Pode ser o município, o estado ou a federação. Que o governo que tem que pagar, quem leva a bronca? Eu acho das indenizações. Que nós estamos diante de uma situação extraordinária. Ninguém quis e ninguém quer. E como o Estado foi criado para proteger o cidadão, eu acho que os juízes podem interpretar, porque no final, como eu disse, é o juiz que vai dizer o que diz a lei, que é a lei. Eu acho que eles poderiam interpretar no sentido de responsabilizar a entidade pública. E me parece que a entidade pública ela tem um papel muito importante nessa paralisação, porque houve a paralisação, os empresários pequenos e médios estão mandando embora por causa dessa paralisação. E como você observou, o 486 fala em paralisação, enquanto o 502 fala em extinção da empresa. Me parece que a melhor solução seria os três responderem. E como a Tatiana bem explicou, a indenização não são as outras verbas. A indenização seria só dos 40% e do aviso prévio. Ficaria para o Estado. Eu penso que seria a melhor solução e melhor interpretação esta. Voltando, isso é bom, mas voltando só para explicar, no artigo que fala sobre força maior, eles falam que seria devido metade das verbas da rescisão sem justa causa, tá? E eles não falam em verba indenizatória, mas há jurisprudência, isso aí a gente já tem jurisprudência. O facto príncipe a gente tem, mas não tá tão clara para esse nosso caso. Mas em motivo de força maior, a jurisprudência tem entendido, gente, que só paga metade da multa do fundo de garantia, né? As outras indenizações, que seria a indenização do aviso prévio, enfim, e outra que se porventura existisse, são de responsabilidade integral da empresa. Também é bom observar isso. Essas são as nossas observações, né, hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, perguntem aí. Como a gente diz, essa é a nossa opinião hoje. Provisória. A nossa opinião provisória, até que alguém venha e consiga nos convencer que a situação é diferente. E até a próxima!